Bom Ok. dia a todos. Bom dia a todos. Essa aqui é a palestra da série de seminários do INCT, né? ICOM na IoT. E hoje nós temos a grande satisfação de ter aqui como palestrante o professor Eduardo Cerqueira, que é o vice-coordenador do projeto, né? E ele, então, vai aqui nos presentear com uma apresentação intitulada Holographic Type Communication. Are you ready for the next step in communication? Então, vai trazer aqui, dentro do nosso contexto, do escopo do INCT, e nós teremos primeiro a apresentação e depois, então, uma sessão de perguntas. E eu agradeço, então, ao professor Eduardo Cerqueira por se disponibilizar e nos presentear aqui com essa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, professor Nelson, pela apresentação, né? Obrigado por liderar o INCT, né? Fazer com que uma grande parte da comunidade esteja agregada no INCT e contribuindo aí para o desenvolvimento. Agradecer também ao professor Carlos Kaminski, né, pela oportunidade. E vou falar um pouco do que eu comecei a pesquisar nos últimos meses, né? E que está no contexto, está alinhado com o escopo do INCT. Então, uma apresentação, o professor Nelson já apresentou, só vou falar um pouco de mim, uma introdução, holografia, né? Projetos associados, algumas open issues, né? E próximos passos. E já tentar associar o que algumas pessoas que eu conheço, que eu venho discutindo mais no contexto do INCT, já vem trabalhando iniciativas dentro dessa área do próprio INCT. Então, concluí meu doutorado em 2008 em Coimbra, fiz pesquisa, né, na Universidade de Califórnia em Lancaster, na UCLA também, e estou desde 2009 na Universidade Federal do Pará. Né? Então, estou tanto no programa de computação como no programa de engenharia elétrica na parte da pós-graduação. Bom, a gente já tem hoje em dia a 5G implementada em várias capitais, né, do Brasil, ou em áreas selecionadas para 5G. 5G já é uma realidade no mundo, ainda tem avanços na área da 5G a serem feitas e já se está discutindo há algum tempo o que é que se espera para o que se chama de 6G, né, que é a evolução do 5G. Então, a gente já espera que comece a ter os experimentos, né, e novos serviços já disponíveis em 2030, então, basicamente, daqui a 5, 6 anos, a gente já vai ter uma experiência muito diferente da forma como nós nos comunicamos de uma maneira geral, tá? Existe um conjunto de aplicações, que eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas, basicamente, o que se tem são aplicações que vão exigir, né, ainda mais indo para essa parte de realidade virtual, estendida, mista, holografia, são aplicações que vão exigir uma alta taxa de transmissão, né, uma ultra taxa de transmissão, uma latência ultra baixa e uma alta confiabilidade. Alguns serviços vão ser impactados diretamente, por exemplo, na área da educação ou da saúde, aqui a gente já pode ver, deixa eu tentar colocar a caneta laser, tipo a caneta. A gente já pode ver aqui algumas ações na área da saúde, o que é que se espera. Então, não só a nível educacional, a formação médica, tá? Mas a nível também em ações dentro da medicina. Um médico vai estar remotamente e vai conseguir ter acesso de uma forma mais precisa, uma forma nunca antes experimentada, né, com outros colegas ou mesmo paciente. A parte do entretenimento, então a gente tende, né, a expectativa é que se revolucione a forma como nós lidamos com entretenimento, com jogos, etc. e tal. E essa foto aqui minha é uma experiência que eu tive durante o NFV SDN, que foi em Natal, com a parte de realidade virtual e distribuição de point cloud. Então, algumas coisas que a gente já coloca como desafios, que acha que está muito distante, na verdade não, né? A gente já está seguindo um passo para que transforme isso em realidade. Bom, se a gente for ver, vou só puxar um pouquinho minha tela. Se a gente for ver o que é que se espera dentro dessas comunicações imersivas, que é uma área que está em bastante destaque no CG, então a gente tem a parte da comunicação hepática, né? Então as luvas táteis, os robôs, a gente tem a realidade estendida, que já faz parte de uma realidade nossa,
né? Então a gente já é comum ver realidade virtual, realidade aumentada. A experiência ainda não é tão boa. Eu até coloco como experiência pessoal, pela segunda vez, não é tão boa. A latência, por não estar ideal, nos dá uma sensação de náusea, né? Não deixa, enfim, faz a gente lembrar que a gente está com o dispositivo e faz a gente ter uma sensação não tão natural. Então, a gente já começa a ter a holografia aqui, que eu vou falar um pouco mais dela, e aqui também a nível de requisitos. Então, basicamente, a gente está indo para uma área que está com uma latência mais próxima de zero, né? Então, aí 1, 2, 3, 4 milissegundos e está aí numa taxa de transmissão a nível de teras. Então, se a gente for seguir um roadmap que se coloca aí de realidade virtual, realidade aumentada, holografia, é o próximo passo, né? Bom, aqui eu peguei a pirâmide que se descreve, né, dentro do contexto da ITU, nomeadamente dentro da Internet 2030, quais são as discussões da academia e da indústria dentro do contexto de 5G. Então, a gente já começa a ver aplicações aqui de 3D, né, realidade aumentada, veículos autônomos, automação industrial, muitas dessas aplicações, inclusive, discutidas no contexto do INCT. E se a gente for analisar o que é que se espera para o universo de 6G, o que é que se espera para os próximos 10 anos, tá? Então, uma implementação que se começa a ter resultados práticos reais em 2035, nós conseguimos analisar que Holographic Type Communication, né, holografia, já está aqui no topo da pirâmide. Então, realmente, é uma aplicação, uma clear application, e é uma aplicação que vai, de fato, transformar a forma como nós interagimos no mundo virtual. Bom, só voltando um pouco, então, a holografia foi desenvolvida a priori, né, pelo Dennis Gabor, né, em 1947, e ele também foi condecorado, recebeu um prêmio Nobel da Física em 1971. Então, ele falava tem toda a teoria aí dos lasers, dos espelhos, e como era possível ter essa noção holográfica volumétrica. A minha experiência de Eduardo, então, eu vi o Star Wars, né? E aí tinha sempre essa parte da holografia. Eu até cheguei a rever recentemente com meu filho e lembrei bastante. Então, eu ficava encantado aqui por ter uma imagem 3D, né, que conseguisse ter uma fácil interação. E também nos desenhos animados na questão do Futurama, né? Então, também tinha esse 3D. E a gente sempre achou que isso daí ia ser uma realidade muito distante. Ela ainda continua distante, mas já está bem mais próximo do que nós vamos imaginar. Uma das discussões lá na frente, inclusive, é a questão de equipamento. Já se tem várias indústrias e startups trabalhando em equipamentos que consigam fazer uma holografia sair, né, do ambiente controlado e para o ambiente do nosso dia a dia, de forma semelhante ao que a gente já tem em vídeo no celular, que a gente vai começar a já ter realidade virtual aumentada. Em breve, a gente vai ter dispositivos capazes de fazer tanta captura como display de conteúdo holográfico. Tá? Casos de uso. Esses casos de uso são bastante discutidos no contexto do ITU e outros projetos europeus, americanos, asiáticos, que a gente fez uma revisão da literatura. Então, dentre eles, a área da saúde, né? Então, a gente consegue ter cirurgia remota e vai começar a ter uma visão bem mais precisa do paciente, né? Da cirurgia que a gente vai fazer. Entretenimento. A indústria do entretenimento, ela cresce de uma forma exponencial, tá? Então, aí vai ser cada vez mais plausível, né, se participar remotamente de concertos, marketing e etc. A indústria, né, com treinamento, então tu consegue colocar os funcionários a condições bem mais realistas. Né? A parte da educação, então a gente vai começar a ter aulas remotas com uma realidade, a parte da volumetria é bastante interessante. E os Estados Unidos, ele recebe bastante incentivo, né, dos militares, incentivam bastante o desenvolvimento de pesquisa, e uma das áreas de interesse dessa parte é a parte da holografia, que eles acreditam que eles vão conseguir ter um mapeamento muito melhor do campo de batalha, ou conseguem melhorar as estratégias se eles conseguirem ter uma visão bem mais rica do que o plano 2D, ou até mesmo o plano 3D, quando a gente for colocar o toque aí. O que é que se diferencia? Tem várias definições de holografia. Eu estou levando essa definição que está descrita dentro do ITU, né? Já tivemos várias palestras do professor Ian Yakildes, né? Que é até parceiro aqui do INCT.
Então, a gente está vendo uma evolução. A gente começou com imagem e voz, né? Então, a gente começa a ter o vídeo. Do vídeo, a gente começa a ter aí a parte da realidade virtual, realidade aumentada, onde além de ver e ouvir, eu já consigo ter a noção do toque, tá? E a expectativa é que a holografia a gente consiga ter os 5 sentidos. Além de ver, ouvir, tocar, vai ter o gosto e o cheiro. Já se tem aí startups, já se tem iniciativas, por exemplo, vou utilizar o implante que o Elon Musk faz para a gente poder ter essa noção do cheiro, tentar ativar gosto, essas coisas, assim como vão ter outras iniciativas que estão surgindo. Então, basicamente, a gente vai ter os 5 sentidos, tá? Que vão exigir cada vez mais uma latência muito baixa, uma latência muito alta, e eu vou ter que transmitir diversas camadas. Essa parte da sincronização, vou falar um pouco mais lá na frente, mas é um dos grandes desafios, né? Como eu vou sincronizar a transmissão de 5 camadas e fazer o display, né? Mostrar elas, enfim, que siga todo um sincronismo para evitar enjoos, para evitar experiências negativas. E a transmissão full duplex, né? Então vai ter que ser a interação. Bom, a nível de... Falando da internet, então, a internet atual ela não está preparada para a holografia. Já tem alguns casos de uso a nível de 5G controlado, mas a gente vai precisar de vários avanços na internet para que consiga atingir as taxas com que a holografia exige, né? Que são taxas de latência próximo de 3, 4 milissegundos e a taxa de transmissão acima de teras, tá? Então, já se tem discussão a nível, quais protocolos a nível de camada de transporte eu vou precisar para isso, ou se eu vou precisar camada de transporte, como aumenta a confiabilidade, como eu consigo predizer o próximo movimento com isso, eu consigo puxar o conteúdo para próximo de onde ele está sendo consumido, ou mesmo utilizar a inteligência artificial para recuperação em caso de falhas. Então, tem alguns desafios interessantes. Bom, essa é uma ideia básica, né, da holografia. Então, se vai fazer uma captura através de várias imagens e áudio, né, de vários ângulos. Se tem um processo natural até de uma distribuição de conteúdos multimídia como um todo, dentro da família. Então, tem uma fusão, codificação e compressão. Eu vou transmitir, vou decodificar, né, esse conteúdo e vou mostrar para o utilizador. Grande parte do que nós vamos fazer, né, do que a gente se propõe dentro do mesmo NCT, está bem aqui. Como eu vou transmitir esse conteúdo, né, de uma forma de forma mais confiável, que chegue mais rápido, né, e que eu consiga melhorar outros indicadores, outros KPIs, como consumir menos energia, ou aumentar o número de usuários compartilhando o mesmo meio, etc. e tal. Tentei buscar agora o que é que a indústria fala, tá? Então, dentro da indústria, a Ericsson já tem um grupo de pesquisa especializado nessa parte de holografia. Esses são alguns prints que eu tenho lá. Tem até um vídeo super legalzinho que dá para ver também. Então, ela tentando mostrar o impacto da holografia em diferentes áreas, tanto na indústria, né? Aqui a holografia dentro da área da saúde, e aqui seria um exemplo da holografia dentro do nosso dia a dia, né? Então, como a nossa comunicação poderia ser mais rica se eu tivesse holografia. Então, pessoas estão em locais diferentes e virtualmente vão estar interagindo de uma forma completa, né, full, com todos os sentidos. Tá? Aqui já são alguns experimentos que a Ericsson fez no ramo da realidade virtual, realidade aumentada, em cima de 5G, que para a gente chegar na holografia, a gente ainda tem que avançar muitos estudos e pesquisas nessa parte de realidade virtual aumentada estendida, onde basicamente eu ainda estou muito dependente de um óculos para poder fazer isso. Tá? Então, o meu óculos, antigamente, eu tinha um poder computacional muito maior, basicamente eu tinha um óculos e uma mochila com poder computacional para poder passar alguns tipos desse conteúdo. Hoje em dia, o óculos está com poder computacional, está mais leve, com menos poder computacional, e esse poder está na borda da rede. Então, já conseguiram fazer alguns experimentos. Tá? Isso aqui realmente, a Ericsson colocou um impacto muito grande, que ela fala que se a gente já está preparado, né, para a próxima etapa de comunicação, a comunicação humana, então vai ter um impacto substancial. Dentro de outras comunidades já começa a ter uma relação um estudo mais interdisciplinar, envolvendo pessoas da psicologia, sociologia, de outras áreas, para a gente poder entender o impacto da comunicação humana. E da nossa área mais tecnológica, quais são os desafios do impacto a nível de comunicação para eu poder transmitir um conteúdo tão exigente como esse.
O Eli, ele é um dos líderes é o líder do projeto da Ericsson nessa parte de holografia. E aí tem um conjunto de pessoas que trabalham com ele. Então, do ponto de vista da indústria, a indústria também está interessada, já vem trabalhando com isso há bastante tempo, né? E aqui são alguns exemplos, eu dei uns prints ou do LinkedIn ou de ações que eu acompanho na internet, de apresentações e discussões sobre holografia. Existem várias dentro da Ericsson. Sempre que tem algum evento, sempre que tem alguma demonstração, eles estão lá tentando mostrar alguns avanços que estão tendo nessa área. Se a gente for pegar também, por exemplo, os provedores, né, da Pacific Asian, né, eles se juntaram, né, para tentar melhorar o desenvolvimento de tanto serviços, tanto a nível de serviço holográfico, como da distribuição holográfica. Então, é liderado aí pela China Unicom, né, pela NTT Docomo, que é do Japão, e outras grandes empresas que estão preocupadas em como eu consigo transmitir conteúdo holográfico já dentro do contexto de 5G, e também já começando a discussão como isso vai ser possível ou facilitado, ou quais os desafios dentro do 6G, assumindo que a gente vai ter uma IA mais nativa e que a gente vai conseguir melhorar um pouco aí a reliability, vai melhorar um pouco aí também essa parte toda de transmissão. Bom, se a gente for pegar a Huawei também, ela já começa a falar sobre isso, já tem algum tempo, então dentro do relatório de 2022 a Huawei vem falando sobre isso, já colocou aqui alguns KPIs e já tem um conjunto de experimentos dentro dessa área de holografia, e a expectativa da indústria como um todo é que já tenham que isso já se transforme em algo real, factível, em 2030, e 2035 já começa a ficar mais acessível para a gente através do nosso próprio smartphone, sem necessidade de equipamentos muito mais sofisticados para poder fazer o display do conteúdo holográfico. Bom, se a gente puxar alguns projetos, o que é que a gente tem? A gente tem um projeto Spirit, que para mim é um projeto referência. Ele é um projeto europeu, então ele vai até 2025, já tem casos de uso, né? Algo super positivo do Spirit foi um keynote na Globecon 2022, coordenado pelo professor Nelson Fonseca, que foi no Rio de Janeiro, onde nós tivemos o Philip de Turk como keynote. Ele já mostrou, né, algumas visões desse projeto, quais os módulos, o que é que eles pensavam, como as coisas poderiam ocorrer. Tem um outro projeto europeu também, que é o Charity, que segue no mesmo rumo. Recentemente eu tive contato, experiência com o Global Capsule, né, o Cefit, que é um projeto liderado pela Dinamarca, onde uma das áreas é a holografia. Aqui, se a gente for um recorte no Spirit sobre o que é que ele fala de telepresença, já tem vários dados. Recentemente, eles já lançaram vários deliveries, inclusive colocam a plataforma aberta para que outras pessoas possam testar. E, no final das contas, isso daqui é muito cara do nosso NCT. Nós vamos ter um conjunto de dispositivos, né, que vão ter... A gente pode dividir em conjunto de camadas, eles vão se agrupar de alguma forma, vão ter funcionalidade, com o objetivo de ajudar na transmissão do conteúdo, né, fim a fim, que eu pegue o conteúdo de holografia já compactado, encapsulado, faça a transmissão da melhor forma na rede e depois consiga entregar para que a experiência do usuário seja muito positiva. A nível Brasil, tem o Smartness, um projeto, um CPA, coordenado pelo Christian, da Unicamp, que já tem trabalho, tem dentro da linha de pesquisa a parte da holografia, já tem trabalhos avançados com realidade virtual e realidade aumentada, e acredito que a gente consegue, dentro do NCT, avançar o que é que o Spirit fez, a gente consegue preencher algumas lacunas que não serão preenchidas dentro do Smartness, e a gente tem aí, basicamente, estudos, né, pesquisa, explorar essa parte de conteúdo holográfico. Bom, aqui é o slide, a apresentação completa do professor Philip da Globecon, do Keynote, está aqui nesse link, está também disponível dentro do link do Spirit, e eu peguei alguns dados de lá. Não mudou muito a arquitetura que eles pensavam de 2022 até hoje, então, no final das contas, como eu falei, a gente tem um conjunto de elementos de rede e que a gente vai tentar colocar módulos, mecanismos, algoritmos, inteligência, né, tanto a nível de comunicação como a nível de computação, né, serviço de nuvem, processamento de nuvem, para que a gente consiga fazer uma melhora dessa transmissão dos dados. E aqui é uma outra visão que ele tem, onde a parte de compressão, codificação, cache, transporte, decoder, etc. e tal,
que dentro do INCT a gente já começou a trabalhar com isso, com Service Function Chain, né? Cadeia, Service... Eu esqueci a tradução no português, mas é o Service Function Chain que já conseguem fazer coisas parecidas, né? Tentar seguir a mesma estrutura que ele está fazendo, e também tem parte de grupos trabalhando com virtualização, com slicing, para poder melhorar essa parte. Bom, eu peguei aqui recentemente os deliverables desse Proactive Spirit. Então, eles já começaram a fazer aqui os testes com câmera, já tem todo o equipamento para fazer essa captura. Ele já tem uma aplicação que está rodando isso, né? Já está na borda da cloud. E isso aí gera o conteúdo 3D. Tem toda a parte de comunicação, que ele usa um conjunto de protocolos, WRTP, RTC e outros, né? E depois faz a parte aqui do processo inverso até fazer o display para o usuário final. Dentro do projeto Smartness, holografia, né? Essa parte de realidade aumentada, realidade virtual, é uma dos interesses que eles têm, tá? Então, também é uma iniciativa do brasileira sobre isso, e segue muito também uma ideia, um fluxo internacional. Tá? Isso aqui é do projeto Charity. Se a gente for ver, todo mundo segue o mesmo modelo. Então, o objetivo é tentar melhorar, otimizar recursos de comunicação, recursos de computação, para que se consiga transmitir da melhor forma. Bom, dentro do INCT, nós também temos essa arquitetura, uma arquitetura como essa, já desenvolvida pelos grupos de interesse, né, pelos grupos de pesquisa, onde a gente percebe que precisa ter melhorias tanto da parte da computação como da parte da comunicação, para que a gente consiga transmitir esse conteúdo da melhor forma. E até chegar à parte de holografia, nós precisamos entender bastante o que vem antes, que é a realidade virtual, a realidade aumentada. Então, tenta entender as demandas, tenta entender os requisitos e como a gente consegue solucionar isso. Uma das formas que nós solucionamos dentro do NCT foi através de Service Function Chain, né? Então, funções de serviços encadeadas, né? Encadeamento. Então, a ideia é tentar reaproveitar essas funções para fazer com que as aplicações não precisem consumir mais recursos de rede, ou que eu não precise migrar de um serviço para o outro. Eu consigo tentar reaproveitar algumas funções que tem, e no final das contas a gente consegue reduzir tanto a largura de banda como a latência, e mandar dados de um lado para o outro, tentando melhorar esse encadeamento, né? Fazer uma orquestração de recursos e melhorar o próprio encadeamento. Nós fizemos isso através de simulação, né? Mas o próximo passo é já fazer através de um óculos realmente de realidade aumentada. Tá? Outra grande parte também do NCT, né? Não só da NCT, da comunidade, vem trabalhando com a questão do Open Run. Então, recentemente, já se tem aí dentro do ITUT, dentro do Next Alliance e outras iniciativas, colocar holografia como caso de uso dentro do Open Run. Existem vários casos de uso, vários deles já são discutidos no contexto do INCT, como Digital Twins, né? Como essa parte da indústria, tá? E também já estão colocando aqui essa questão da holografia. Então, a ideia, né, é tentar melhorar os módulos, né, otimizar esses módulos que tem os componentes que tem dentro do Open Run, para que consiga entregar esses conteúdos da melhor forma. Bom, uma das grandes dificuldades que nós temos é a parte do dataset ou na geração de conteúdo. Tá? Então, o JPlano, né, a JPEG, já tem um conjunto de bases de dados que são disponíveis abertamente, que a gente pode usar para fazer os primeiros experimentos. Tá? Então, tem tantos experimentos a nível de point cloud, como a nível de holografia. Então, já se pode usar para quem tem algum tipo de interesse. Né? E tem outras bases de dados também abertas para isso daí. Eu tentei pegar aqui alguns artigos mais novos para dizer onde é que a gente está, né, para a gente poder chegar em holografia. Então, tem vários artigos trabalhando com point cloud, com vídeos volumétricos, até chegar em holografia. Esse aqui foi publicado recentemente, eu acho que esse ano na Mobicom, se eu não me engano. Então, ele trabalha com essa questão de distribuir streaming, né, para usuários, né, streaming volumétricos, então já point cloud, mas o foco muito grande ainda está na parte da capturar o conteúdo, fazer a compressão e depois fazer o processo de decodificação. Eles ainda se preocupam um pouco com a rede,
que é algo que a gente sabe que é bastante importante. Se a gente não conseguir transmitir esse conteúdo, sincronizar esse conteúdo, entregar esse conteúdo com uma qualidade mínima, nada disso vai ser possível. Mas pelo menos a gente já sabe aí que já tem um norte, né? Já tem uma direção por onde seguir. Bom, aqui é outro artigo, né? Isso aqui foi o demo da NFV-SDN, né? Apresentado pelo grupo do Christian. Então, eles já conseguem ter aqui conteúdos em Point Cloud, fazer uma distribuição através do Tofino, né? Fazer otimizações e fazer a renderização, né? Através de óculos de realidade virtual, realidade aumentada. Bom, depois de dar essa explicação inicial, tá? Essa motivação de por que o conteúdo holográfico, por que é importante estudar holografia nesse momento, né? O que é que a indústria pensa, o que é que a academia pensa, o que é que os projetos pensam, quais iniciativas do governo. Então, já do ponto de vista técnico, não tem nada específico hoje em dia que consiga resolver os planos de holografia. O que a gente tem são várias iniciativas, projetos que fazem análise exploratória, desenvolvimento de novos algoritmos, de novas métricas, enfim, de novas soluções para tentar melhorar. E eu vou colocar aqui algumas das open issues que não foram tiradas apenas da minha cabeça, isso é com base na literatura e outras que é que eu gostaria de fazer, mas dentre as open issues que se tem e que já se discute de uma forma dentro do próprio NCT, é que a gente precisa trabalhar de forma colaborativa, né, em camadas, para poder melhorar essa comunicação, camadas de nuvem, né, para poder melhorar essa comunicação. Tentar dar mais poder computacional, eu entendo que isso é mais caro, é difícil, mas tentar puxar cada vez mais esse poder para a borda, esse poder computacional da borda, tentar resolver problemas como a predição, né, tanto de movimento, como a predição de utilização de recursos computacional e de rede para que se possa fazer algum tipo de migração, atualização, como a parte também de colocar, em caso de falhas, né, não ter que reenviar o pacote, que não dá, não ter que reenviar o dado, então como eu consigo fazer isso? E aí trabalhar com uma arquitetura multicamadas. Então, vou ter algo mais próximo do usuário, vou ter na borda, vou ter na Fog, vou ter na Edge. Algo bastante difícil, que até ainda é um desafio na parte de holografia, de realidade virtual aumentada, onde já envolvo 3 sentidos, é a parte da sincronização. Tá? Então, como eu vou conseguir sincronizar áudio, vídeo, cheiro, gosto e tato, né, na rede e no usuário final, para que consiga entregar esse conteúdo da melhor forma. Então, tu tens aí uma série de desafios. A parte de IA. Então, IA já vai ser nativo em CG. Então, quais tipos de mecanismos de IA adaptado para a comunicação holográfica devem ser criados e onde é que eles devem estar na rede para que permita isso? Como eu falei, a predição de conteúdo, detecção de erro, correção de erro, para conseguir atingir os requisitos da holografia, possivelmente a gente só vai ter quando a IA estiver muito forte, né, para conseguir ajudar bastante. E a nível também de QoE, né, qualidade de experiência. Então, a gente não consegue ter essa qualidade de experiência. As métricas atuais, os modelos atuais de medição de qualidade de experiência, baseado, por exemplo, no sistema visual humano, baseado em aspectos de rede, tentando fazer esse mapeamento, ou de uma forma subjetiva. A grande discussão dentro do ITU, a gente não consegue ter isso. Então, uma das discussões lá fora é começar a trabalhar com essa parte multidisciplinar, então pessoas da engenharia, da computação, da psicologia, por exemplo, da medicina trabalhar junto para começar a pensar formas de avaliar esse conteúdo mais fidedignas. Até então, a gente vai continuar avaliando com as métricas que temos hoje, de realidade virtual, aumentada, etc. e tal. Bom, do Next Step, tá? Então, a gente começou a discutir essa parte de utilizar Service Function Chain, como é que eu consigo fazer isso. Outras discussões tiveram é a parte da predição. Eu preciso predizer como vai estar a utilização de recursos computacionais e de rede para eu conseguir fazer uma alocação mais eficiente de conteúdo holográfico e compartilhado. Né? Essa inteligência pode ser centralizada, essa inteligência pode ser distribuída, por que não utilizar aprendizado federado, que muita gente já está fazendo isso. A parte de escalonamento, então, como é que eu vou definir deadlines e políticas, né, para cada uma das tarefas, onde eu vou alocar esses recursos, por quanto tempo,
qual o custo disso, qual o resultado, né? Ainda continua a parte de microserviços, gestão de recursos, né? Então, por quanto tempo, onde, por quê. Outra, como eu vou conseguir reagir a alterações na rede ou alterações de demanda, até mesmo porque não vai ser um conteúdo único de holografia que vai estar rodando na rede. Ela vai estar sendo concorrente com outros conteúdos de holografia e com outros conteúdos de background que vão estar passando na rede. Será que eu consigo utilizar intent-based, né, para reduzir essa latência mental, throughput? Outra preocupação que a gente tem são os algoritmos que consigam, algoritmos, métricas, mecanismos que consigam trabalhar cientes de sustentabilidade. Então, eu consigo fazer isso a qual custo? Quanto de energia eu preciso consumir para que eu possa distribuir esse conteúdo, para que possa processar essa IA, para que possa processar os dados de rede, né, para que eu possa manter meus elementos de rede ou computacionais. Eu consigo fazer isso de uma forma mais eficiente, né? Não é tanto a minha linha, né, ou do grupo, mas tem gente que trabalha forte na área na área mais do conteúdo, né? Então, quais métricas, codificadores, que tipo de informação eu consigo colocar no processo de codificação, que essas informações me ajudem a melhorar as minhas decisões de rede. Quando eu trabalhava com vídeo 2D, né, MPEG, era possível conseguir fazer uma leitura do cabeçalho do MPEG e identificar qual tipo de frame estava sendo transmitido, era aquele frame. E com isso eu conseguia tomar uma decisão. Como eu consigo fazer isso de uma forma mais eficiente, né? A priorização de pacote. Então, é possível a gente tentar definir, né, importância de um conteúdo holográfico, isso a nível de pacote, isso a nível de camada, a nível de segmento. Como eu vou definir a região de interesse, por exemplo, o rosto, ou a mão, ou seja o que for, né? Eu já falei da parte A. Outros desafios é a parte da simulação e teste, tá? Então, aqui no Brasil já se está compondo, né? Então, a Unicamp tem uma boa bancada de teste, o professor Nelson, o professor Carlos já tem uma bancada de teste, o Augusto na FRN tem uma bancada de teste, então vários colegas já estão com estrutura computacional que pode permitir, nesse momento ainda não a holografia, mas que a gente consiga fazer experimentos de realidade virtual, tátil, né? Realidade aumentada, que a gente consiga estender. A nível internacional, o NCT tem grandes parceiros que conseguem ter recurso computacional e experimentos um pouco mais avançados, né, sobre isso daí. Agora, até no CloudNet, que o professor Nelson está, acho que tem um Salvatore, que trabalha junto com o Tomás, eles estão com o testbed bem avançado com o Peruan, né, onde a holografia pode ser uma das aplicações. A nível de chamada de trabalho, então, já tem aí um conjunto de chamadas de artigos, né, específicos para se discutir esse conteúdo holográfico, né? E eu queria também passar um pouco antes de finalizar, tá? Falar um pouco do que é que você está fazendo dentro do próprio NCT. Então, nós estamos trabalhando em um conjunto de pesquisadores, está sempre aberto para que outros colegas possam colaborar. Por exemplo, a gente não consegue fazer experimentação, mas a gente está tentando ver, junto com o Francisco Ayrton, da Federal do Piauí, como eu consigo modelar isso para trazer um pouco dessa realidade, né, enquanto eu não consigo experimentar de fato ou simular de fato, né? E é isso. Queria agradecer novamente ao professor Nelson, ao professor Carlos Kaminski, a todo o grupo aí do NCT. É uma área que tem desafios aí para os próximos vários anos, é bastante transversal ao que vários colegas do NCT trabalham e estamos aqui dispostos para colaborar. Muito obrigado, Cerqueira, pela palestra. Gostaria de abrir aqui, então, para as perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta, pode abrir o microfone e fazer, por favor. Por favor, César, por favor. Opa, obrigado, Nelson. Cerqueira, obrigado aí pela apresentação. Muito legal aí, obrigado pela cobertura do tópico, né? Foi bem ampla. Nessas questões em aberto que você traz aí para a gente, um aspecto que me chama a atenção é essa ideia do escalonamento, né? De conteúdo,
em vários níveis. E uma coisa que eu tenho percebido na literatura é uma certa dificuldade, né, de medir a qualidade de experiência, né, das sessões, porque a gente está basicamente agarrado ao que se fazia com vídeo convencional, né? Sei lá, você mede ali a oscilação do conteúdo ao longo da sessão, enfim, os travamentos e tal. Isso é uma herança que a gente tem por conta da baixa vazão do canal ou porque a gente tem uma baixa confiabilidade no canal, né? Então, mas como você mostrou lá no início da apresentação, você tem ali um atraso que vai beirar 1 milissegundo. Então, assim, em termos de comunicação, o que a gente espera é que não tenha mais essa necessidade, por exemplo, de bufferização do conteúdo, né? Então, a dificuldade de antecipar, todo esse esforço de antecipação a gente não vai ter mais. Pelo menos é a minha visão aqui. Por outro lado, a gente tem esse ambiente muito mais dinâmico agora. Então, a minha pergunta é, você vê algum arcabouço teórico em que a gente poderia mergulhar para pesquisar, principalmente sobre a questão da quão fresca é a informação que está chegando, por exemplo, no nosso roteador? Entende? Você vê alguma coisa nesse sentido ou não? A tua pergunta foi super interessante. Acho que voltando, né? Acho que as métricas tradicionais, né, de avaliação de vídeo já não conseguem responder essa demanda, e também as nossas formas de KPIs a nível de rede também não conseguem mais responder. E não vi nada de novo, nenhuma movimentação maior. Tá? A comunidade está se movimentando, mas pode ser falha minha, eu acabei que eu não vi nada maior mesmo nesse sentido. Recentemente, quando eu estive em Campinas, eu até conversei com uma professora, uma brasileira, que agora está no Texas, que é muito boa dessa parte de vídeo, para falar, dar uma dica aí para a gente, que ela não trabalha com comunicação, mas de vídeo, como é que está esse processo todo, para tentar pegar lá. A nível de... O que é que eu acho também, César, que está indo uma tendência de fazer slice, tá? De network slice, para poder ter uma separação, né? Uma gestão melhor sobre o controle de recursos, a orquestração dos controles de recursos na rede, para que essas aplicações consigam chegar chegar com os requisitos mínimos exigidos, tá? Por outro lado, eu vi alguns experimentos, por exemplo, em 5G, para mandar um robozinho do lado para o outro com uma câmera. Cara, para fazer um movimento como esse, tu tinha um poder computacional, um recurso absurdo para atingir os requisitos. Então, eu não sei ainda como o pessoal lá do Spirit, do projeto, eles estão colocando requisitos acima de 100 milissegundos, tá? Para a parte de validação de conteúdo holográfico. E, na prática, né, se espera para que daqui a 10 anos, hoje eles estão colocando 100 milissegundos, que é o que eles conseguem, mas para daqui a 10 anos vai ter que ficar próximo de 5 milissegundos. Então, tem um gap, resumindo, a gente está com essa dificuldade aí de avaliação da qualidade. Acho que slicing é uma das formas da gente conseguir orquestrar recurso computacional e de rede para poder garantir essa transmissão. E a gente vai ter uma dificuldade enorme para poder fazer esse processo de validação, tá? A gente ainda não conseguiu atingir na totalidade os desafios, superar os desafios na totalidade de realidade virtual e realidade aumentada. Então, se fosse para começar agora, eu ia começar, ou melhor, o que é que eu acho agora, quem está tentando puxar no grupo? Bora puxar um pouco mais por realidade virtual, realidade aumentada, bora estressar um pouco mais a rede com esses requisitos, bora aprendendo, bora ver o que é que a gente pode fazer. Da feita que está um pouco mais solucionado, da feita que a gente entendeu melhor e consegue ter alguma resposta, bora mexer com point cloud, o que é que a gente pode fazer, como eu consigo estressar, o que é que eu consigo melhorar, para já pavimentar o caminho para que quando comece a ter mais experimentos com conteúdo holográfico, a gente consiga ter mais tranquilidade. Mas são vários desafios, cara. Escalonamento, sincronização, enfim, IA, né? Muito IA. Espero ter respondido aí, Sérgio. Não, obrigado. Respondeu sim. A gente não tem nada, né? Vamos ter que fazer tudo.
Pois é, tem aquilo, preciso de uma nova arquitetura, se essa arquitetura de rede tiver resiliência, reliability, eu não preciso ter a camada de transporte, eu posso utilizar direto. Tem essa vertente, né, que é refazer de novo a internet, como se foi discutido com a introdução do SDN, né, e tem a vertente, bora pegar o que tem e bora ver o que, é que a gente consegue melhorar. Beleza. Obrigado aí, Cerqueira. Bom, nós temos uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Foi uma pergunta feita pelo Eric Mamed. A pergunta é o seguinte: como a convergência da holografia em tempo real e das redes CG poderá transformar as indústrias de telecomunicações, entretenimento e saúde nos próximos anos? E quais são os principais desafios tecnológicos, sociais e éticos que precisarão ser enfrentados para garantir uma implementação inclusiva e sustentável dessa tecnologia em larga escala? São várias perguntas aqui. São várias. Bom, vamos lá. Eric, obrigado, tá? Eu tive na Globecon, quando organizada pelo Nelson, e estava tendo um painel sobre 5G. Então, as pessoas estavam se discutindo aspectos técnicos, né, tecnológicos, e a parte de inclusão e sustentabilidade, que é um dos tópicos, não se estava discutindo. Então, a indústria, em geral, a gente lança soluções, lança desafios, faz funcionar e depois vai tentando melhorar outros aspectos. Pelo menos essa é a minha percepção. Então, isso é para falar, para dar um contexto, tá, de como é o processo, ao meu ver, assim, o fluxo da indústria. Acho que a holografia vai revolucionar a indústria de teleco, né? A gente vai precisar, sim, de mais antenas, de mais tecnologia, a gente vai precisar de mais conectividade, né? Tecnologias mais eficientes a nível de reliability, né? E cobertura. Tá? Entretenimento vai ganhar horrores. Muitas das vezes você quer ir no cinema para ter aquela percepção do cinema, mas você está na sua casa e você não quer ter você não tem essa oportunidade para lá. Então, como você realmente ter um conteúdo imersivo, né? Completamente imersivo, ter essa experiência. Então, acho que o entretenimento, o marketing vai ganhar horrores com isso. A área da saúde, existe uma concentração muito grande de especialistas em determinadas áreas, né? Em um país como o nosso, amplo, a gente não consegue aproveitar melhor, né, esses profissionais para que eles consigam estar em várias partes do Brasil ao mesmo tempo. Então, acredito que com a holografia a gente vai conseguir ter esse contato, esse serviço, vamos dizer assim, né? Espero que sim. Então, essa é a expectativa, não só para a área do treinamento dos médicos em ambientes mais realísticos, né? Mas também os profissionais atuando enquanto clínico, enquanto cirurgião, de uma forma 3D. Uma implementação mais inclusiva e sustentável, eu acho que é algo mais político do que a academia. Do ponto de vista acadêmico, a gente consegue discutir soluções inclusivas, sustentáveis, larga escala, etc. e tal. Consegue, inclusive, puxar a parte de custo, né? OPEX, CAPEX, critérios como esse, mas eu acho que no final é uma decisão mais de mercado e mais de política, o quão inclusivo vai ser, o quão sustentável vai ser. Mas da academia a gente consegue trabalhar, né, em vários desses desafios sem problema nenhum. Obrigado, Cerqueira. O Eric está falando aqui perfeito, ele está sem o microfone. Não sei se mais alguém tem, antes de eu fazer alguma pergunta. Bom, fiquem à vontade de fazer. Ajude Guevara tem uma pergunta. Bom dia, professor. Muito obrigada pela palestra. Eu queria saber como que está o estado da arte aí na área de processamento distribuído e de segurança. Jude, obrigado. Processamento distribuído de segurança, tá? Eu não sou especialista nessa área. O que eu estou estudando mais é a parte da inteligência artificial distribuída, por exemplo, utilizando a aprendizado federado, onde você compartilha o modelo, né, não compartilha o dado. Então, intrinsecamente, você já tem um certo nível de privacidade, um certo nível de segurança.
Claro que é preciso estudar essa parte mais profundamente, tá? Mas a nível de processamento, eu tiro a parte de segurança, justamente por não ter essa habilidade, e acho que a gente vai precisar muito de sistema distribuído, processamento distribuído para distribuição desse tipo de conteúdo. Os dados vão estar, né, os serviços vão estar distribuídos, os usuários vão estar distribuídos, e a gente vai precisar saber como é que eu vou orquestrar os usuários, os recursos, né, para poder entregar. E segurança, Judy, sempre tem um trade-off entre desempenho e segurança. Quanto mais segurança eu tenho, mais custo eu posso ter e pode ter um impacto no meu desempenho. Eu não sei se eu fugi totalmente à tua pergunta, mas pode fazer outra pergunta ou pode contextualizar melhor se eu não entendi, que eu vou me esforçar para responder. Não, era mais nesse sentido de aprendizado federado mesmo. Se tem alguns ingredientes novos, mais encaminhados na parte dessa tecnologia, das novas implementações, Legal. dessas novas camadas que você mencionou, dessas novas arquiteturas que estão sendo repensadas para poder fazer que essa tecnologia seja uma realidade, né? Olha, um ponto de aprendizado federado que a gente vem discutindo agora é que a gente começou a estudar aprendizado federado trabalhando agnóstico de rede. Então, pega uma imagem, dataset de imagem, faça um trabalho de aprendizado federado ignorando aspectos de comunicação de rede. Recentemente, a gente já começa com um experimento injetando, por exemplo, perdas e qual é o impacto disso que tem na distribuição do modelo. Tá? Outro ponto super interessante para mim é a parte da idade do dado / idade do modelo. Recentemente, do ano passado, teve até um artigo do professor Leonard Kleinrock, da UCLA, falando sobre isso, e já tem outros artigos nesse quesito. Que essa parte, o nosso ambiente é um ambiente muito dinâmico, né? Então, o ambiente de comunicação, de cidade inteligente, é um ambiente muito dinâmico, que envolve mobilidade, envolve dinamismo de demanda de recurso, de pessoas, etc. e tal. Não é um ambiente, por exemplo, posso até ser leviano, mas um sistema de IA para detectar câncer de pulmão. Então, vou pegar todas aquelas imagens, vou colocar numa IA central, essa IA central vai fazer o processamento e vai me dizer se algo que eu estou consultando tem indicativo de ser câncer ou não. Nosso ambiente é muito mais dinâmico. Então, essa idade do dado, essa idade do modelo vai influenciar bastante. Algo que se fala na holografia são a questão da predição, né? Então, o ideal é que eu predizesse que o Eduardo ia mexer o braço aqui. Então, se eu estou predizendo que o Eduardo está mexendo o braço aqui, você já pode falar, daqui a 5 segundos eu já vou trazer um conteúdo de braço, de movimentação aqui para próximo para poder fazer isso. Mas se você tentar fazer isso de uma forma federada ou colaborativa, eu posso gerar um viés ou posso estar desatualizado de acordo com a dinâmica do ambiente. Então, resumindo, eu acho que um dos desafios é a gente ter uma noção de qual uma janela de tempo temporal espacial eu posso utilizar para que aquela predição, né, que aquilo ali possa ser verdade, né? Eu posso ter uma acurácia maior, na verdade. Obrigada, professor. Obrigado, Cerqueira. Quer dizer, você mencionou aqui ao longo da palestra, né? E quer dizer, a gente vem discutindo aqui dentro do INCT, né? Quer dizer, nós temos aqui as nossas linhas temáticas, e dentro dessas linhas temáticas, né, a gente, no workshop que ocorrerá a partir de 5 de dezembro, então, as linhas temáticas vão, como uma primeira etapa, apresentar o que as linhas têm feito, o que os pesquisadores da linha têm feito, mas uma segunda etapa que eu havia colocado, né, até mesmo quando a gente começou, essas reuniões começaram a ocorrer por linhas, era da gente propor trabalhos, né? Como você falou, a questão do INCT, a grande oportunidade que a gente tem, a oportunidade de colaboração. Então, acho que o tópico, então, de holografia, como você falou, de comunicação holográfica, como você falou, ele abre aqui, né, uma possibilidade de se montar, né, projetos colaborativos entre os diversos pesquisadores, né, e diversas linhas também, né? Então, que fica aqui a sugestão, de repente, de você fazer aí um sketchzinho, um draft de como a gente poderia
colocar esse tópico para trabalhos colaborativos, né, que já estão ocorrendo dentro do contexto do INCT. Então, fica aqui minha sugestão. Não é uma pergunta, mas seria muito interessante, né? Não, obrigado, Nelson. Isso é legal, porque eu acho que fica algo bem transversal. O pessoal que trabalha com network, então a gente precisa de telemetria, a gente precisa de decisão da rede. Como a gente pode tomar essa decisão da melhor forma? Até o pessoal que trabalha com nuvem ou a modelagem. Mas eu vou tentar colocar esses desafios de uma forma bem transversal, onde possa se encaixar nas diferentes linhas. Obrigado. Gostaria de fazer a pergunta, se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Cerqueira. Cerqueira, então, muito obrigado aqui pela sua palestra, foi bastante instrutiva e obrigado aí por toda a sua contribuição aí para o NCT. Eu já sugeri mais uma, né? E que eu acho que vai ser bem bacana, né? Então, dentro ali do contexto da linha de cidades inteligentes, a gente já tem trabalhos colaborativos e os grupos já estão se reunindo, então fica aqui a sugestão também da gente lançar esse projeto aqui dentro do INCT. Muito obrigado, então, por ter trazido esse tópico, por ter dado a sua apresentação. Nelson, a gente espera que com o recurso do outro projeto, que é complementar o NCT, né, com parceiros do NCT, a gente consiga comprar, por exemplo, os óculos de realidade virtual, realidade aumentada, inclusive deixar aí um conjunto no Unicamp e outros dispositivos, que a gente vai começar a ter uma experiência real, né, apesar de não conseguir na totalidade da holografia, que deve demorar uns 10 anos, pelo menos a gente já começa a ter algumas experiências práticas. Então, eu espero que daqui a 6 meses, né, já comece a ter, por exemplo, pelo menos 3 ou 4 sites aí do INCT, dispositivos que a gente possa experimentar. Ótimo. Muito obrigado, então. E um bom fim de semana para todos. E eu vou mandar um anúncio. No próximo dia 5 começa, então, o nosso workshop, não anual, que nós já tivemos um no presencial, mas o nosso primeiro workshop virtual, né? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Cerqueira, bom fim de semana. Tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigado, tchau, tchau.